Felizmente, os filhos dos negros velhos reagiram. São hoje o melhor braço da nossa lavoura e dos serviços de estiva no litoral. Vejamos o caipira preto, novo. Sua casa é quase sempre limpa, coberta de sapê, mas é cercada de lavoura. Tem sua plantação de cana, um pouco de café e cereais. Tem um punhado de santos no terreiro, em Mastros, São João, Santo Antônio e São Benedito. Lindo, lindo mesmo. E São Benedito, que é, por coincidência ou não, o grande bastião dos cozinheiros, né? Verdade. É o protetor dos cozinheiros. Diz a história que São Benedito era também um cozinheiro, né? E não à toa estamos aqui hoje com as irmãs Rosa, dessa família tão maravilhosa. E é muito doido, assim, estar aqui com vocês hoje, celebrando comida, poesia nesse espaço que tantas vezes recebeu vocês, recebeu o Tarcísio, recebeu o Luiz. E é uma alegria muito grande. Fazer uma galinha é um prato tipicamente mineiro, galinha com quiabo. E polenta. E polenta. Ou angu, né? Que eu acho que em Minas é angu. Só que aqui minha avó falava muito angu também. Angu, Entendeu? Esse prato que a gente vai fazer agora, né? Ele é tipicamente mineiro. Que delícia. Tipicamente mineiro. E eu peguei essa veia das cozinheiras de Minas. Que beleza. Quando eu vou para Minas agora, que de vez em quando a gente vai para Minas, chega lá o pessoal quer me pôr no fogão pra fazer comida também. E ela já sabe dos seus dotes, né? Meus fios de bigode não são de um qualquer. Meu Chico falou, meu Chico me disse que gente do mato não é sapato no rumo do que tem valia. Sou carcamano, mestiço, mulato. Mas tenho moda, minha viola e dessa mágoa. Não tenho modos, mas tenho moda, minha viola é... Todas as vezes que a gente acende o fogão, sabe? Põe fogo na lenha, eu sinto a presença do Tarcísio. Do Tarcísio, da minha mãe. Porque assim, o Tarcísio era um cara completo. Não por ser meu irmão. Mas ele gostava dessas coisas, era tudo assim, tudo com muito amor, com muito carinho. E aqui eu estou sentindo a presença dele. Com certeza. Temos inclusive um quadrinho ali. Chega ali, Luquinhas. Olha lá, ó. É seu Tarcísio com seu caroço e o restante do pessoal do Grupo Fé. Tão importante também nessa caminhada. Nós se cruzemos no espiral da vida. Nós se cruzemos na espiral da vida. Mais de uma vez eu tenho consciência. Mais de uma vez eu tenho consciência de que na vida não tem coincidência. Ai, ai. Nós se gostemos e se tornemos amigos. Nós se gostemos e se tornemos amigos. Mil música cantemos pros nossos ouvidos. Mil música cantemos os lazes e os bemóis, acordes dissonando em perfeita harmonia. Ai, ai. Falamos desse povo, mas eu queria saber de vocês. Contem aí pra quem não conhece quem é Fátima Rosa e Lúcia Rosa. Então comecei a minha trajetória, tanto política como militante, né, do movimento de mulheres. Eu comecei em 1980, né,
no Grajaú, foi onde nós abrimos uma associação, uma Casa da Mulher, que a gente trabalhava com a mulher no sentido de orientar e da cidadania mesmo, né? A questão da violência, a questão de profissionalizar a mulher. A gente começou na década de 80 uma associação do Grajaú, que ela existe até hoje e chama Casa da Mulher do Grajaú. Nessa época a gente alugou esse espaço que a gente precisava, né, na época estava assim, fremente mesmo a questão do planejamento familiar, porque antes o pessoal falava que era a época da ditadura e o pessoal costumava falar que não era planejamento familiar, e sim usavam umas palavras assim bem machista para poder, né, e a gente desmistificou aquilo. E aí a gente trabalhou, né, desmistificando essa questão, e também a gente orientava a mulher. Que a mulher ficava só dentro de casa, não aprendia nenhuma função e sofria muita violência, como continua sofrendo hoje. Mas naquela época a coisa era muito calada, era muito escondida. Pouca gente falava, né? Pouca gente falava, então morria um monte de mulher, não como agora. Agora aparece porque a mídia está aí. Sim. E coloca tudo assim às claras. De certa forma, os movimentos foram exatamente. ajudando a dar uma Grajaú era bem, assim, não era tão populoso como é agora e tinham várias carências, né? Muitas carências. Inclusive essa da assessoria para a mulher que eu achei que foi necessário, e na verdade a Associação de Mulheres foi uma forma com a qual eu comecei também para a parte da arte pela associação. Que legal. Exatamente, que foi ela que fez o logotipo da associação e a gente é usado até hoje. Na verdade, assim, quando eu comecei, tinha um papel bem importante na questão dessa assessoria. E aí, na época, eu, assim, ainda era adolescente, eu, Luiz, e aí foi uma Casa da Juventude, que chamava antes, né, que é o CJ agora, e era um projeto da FEBEM para tirar a criançada da rua, no horário que eles estivessem ociosos da escola e levassem para que eles tivessem uma ocupação. E a associação, na verdade, a gente recebia pela FEBEM, mas eram tipo moradores que tinham alguma habilidade para dar aula, né, para dar curso. Então eles tinham aula de marcenaria, tinham aula de inglês, e comigo era parte das artes plásticas, né, apesar que eu, assim, foi uma época que eu ainda não estava nem na faculdade. Mas a gente tinha que ser apresentado por alguém. E quem me apresentou foi a Associação de Mulheres. Que demais. E aí eu tinha feito uma ilustração para um poeta também nessa época, né? E aí eles me apresentaram e eu virei monitora na associação. Foi graças à Associação de Mulheres. Então foi uma ligação, né? E daí depois você também virou professora. Você também é professora, Fátima? Não, eu sou educadora social. Trabalho com a questão da criança e adolescente. Trabalhou mais no terceiro setor mesmo, né? Só no terceiro setor. Então, assim, nessa época, a gente fez diversas lutas no Grajaú, porque assim, eu costumo falar que o Grajaú é um grande celeiro de luta, das lutas populares. Geralmente começava tudo no Grajaú. Movimentos contra a carestia, nós tivemos um movimentão contra a carestia. Era o movimento do leite, porque a gente tinha um leite que ele vinha de Sorocaba, que ele foi até Sorocaba, conseguia esse leite, que era um leite natural, né? A gente fez um acordo lá com os fazendeiros, eles vendiam um leite mais barato para a gente, era o leite tipo A. E a gente vendia esse leite lá. E todo dia era 5 mil litros de leite. Então ia pessoas do Rio Bonito, da cidade de Dutra, de tudo quanto era lugar, ia comprar leite lá no Grajaú. Que demais. E foi assim um movimento muito legal. Começou no Grajaú, aí foi para São Bernardo do Campo, foi para outros lugares. Tudo ramificação que a gente começou o trabalho. Então foi assim, foi uma época que a gente cresceu demais. Quando foi em 1986, eu fui convidada para ir para Cuba, para fazer um curso lá nos movimentos populares, para me especializar na questão dos movimentos, porque em Cuba os movimentos são fortes, né? Pelo menos na época que eu fui era forte. E aí eu fiquei 3 meses em Cuba fazendo esse curso, né? Para trazer essa experiência. Trazer a experiência aí eu trouxe a experiência das rádios comunitárias, porque não tinha na época. Que legal. E aí foi uma época muito legal.
E aí, de lá pra cá, eu continuei na Casa da Mulher do Grajaú até 1997, 98. Foi quando eu saí da Casa da Mulher para assumir o Conselho Tutelar. Mas me conta, quantos irmãos são os Rosa? Éramos em 9. E aí o 2 foi embora. primeiro que escolheu outra trilha foi Outro o Tarcísio. plano, é. E a Partiu minha fora do irmã combinado. o ano passado, a mais Antes, velha. A mais bem velha antes. foi o ano passado. Tá certo. E o restante aí tudo aí na alegria sempre, né? E vocês se encontram muito ainda? Então, agora na pandemia um pouco menos, assim, eles mais do que eu, né? Eu moro um pouco mais distante e aí eu encontro menos, eu, o Luiz, né? Que nós somos os 2 educadores, né? Eu e ele. Então, Foram para a área da nós fomos para a educação. educação, os 2, nós fomos para a educação e ele dá educação e continua na música e eu continuo na pintura, Com as artes plásticas continuo. também. Bastante firme, apesar, porque isso também foi um gancho da Casa da Mulher do Grajaú. Do Grajaú. do CJ, né, que eu fiquei 2 anos. E a família toda ficou ali meio nesse Ficou polo meio do que Grajaú? naquele nicho, porque na época eu ainda era adolescente, entrei na associação, foi na época que eu engravidei, aí engravidei, entrei na faculdade, sabe, tudo junto, com o filho, com escola, com isso, com aquilo. Começou a juntar tudo. Tudo. Aí saí do Grajaú e tô mais pro Capão Redondo, mas a educação sempre foi presente, né? Agora eu não tô... Tá tudo Zona Sul ali Tudo de São Zona Paulo, Sul, né? é tudo Zona Sul. Grajaú, Capão Redondo, eu falo que é tudo Grajaú mesmo e... O engraçado... Nos entornos da represa. O mais Nos entornos da engraçado é represa. que a Casa da Mulher, ela na verdade, ela surgiu junto com o Partido dos Trabalhadores. Junto com o PT. Foi junto. Inclusive, nós, né, as mulheres, se reuniam numa sala onde que começou as primeiras discussões para se criar o PT. Meu pai deu a assinatura dele, o nome dele, para fundar o PT. Que barato. Meu pai também. Ah, e essa galera toda, né? Meu pai também estava junto na fundação, o povo todo estava ali, né? Claro. Porque tinha muito a ver também com o contexto dos trabalhadores de fábrica, né? Muitos estavam já ali, sindicalizados ou não, né? Exatamente. E acabou que foi se criando também esse braço da cultura, né? Para poder abarcar as famílias todas, né? Nem todo mundo ia para a fábrica, né? Exatamente. A gente ainda eu não tenho, mas eu tenho uns conhecidos lá, uns amigos, que eles têm fotografia da gente indo para São Bernardo do Campo. A gente ia, um monte de gente, na época lá das greves, né? Quando o Lula foi preso, a gente ia com violão, tocando, sabe? Um monte de gente, sabe? E era muito legal aquela coisa ali. A gente Tinha uma ligação com tinha a uma base muito ligação, forte, nossa, né? Muito e a doido. gente ia pra lá. Eu lembro que a minha primeira RG eu perdi em São Bernardo do Campo correndo da polícia. Olha só. Então, assim, a gente... Era essa questão, sabe? A Casa da Mulher, o estatuto, a gente falava que não era para, assim, falar que discutia política. Que a gente, por um partido. A Casa da Mulher é apolítica. Mas, na verdade, a gente sabia que todo mundo ali era Era de esquerda, né? Era de esquerda. Porque também naquela época era perigoso, né, se dizer. Eu lembrei muito agora de um trecho do documentário que eu fiz com a Dona Edith, que é outra mulher negra de periferia vinda de Minas, que ela conta exatamente isso, dessa coisa de que naquela época a dificuldade de se falar, né, das coisas. O quão abertamente a gente fala hoje sobre alguns temas. E o mais engraçado é que a gente foi morar num lugar, quando a gente chegou em São Paulo, nós fomos morar num lugar que, por incrível que pareça, eles levavam os presos políticos para bater lá, para torturar lá. Só. E levar para desovar. Tem uma represa grande, né? E aí a gente escutava da onde que a gente morava, os caras gritando. Eu falei, nossa, será que isso não é viagem na minha cabeça? Não era viagem. Não era viagem. A violência. Era violência, porque eles levavam os caras para bater lá, para poder torturar os caras lá. A gente escutava os caras gritando, a gente queria saber por que os caras gritavam. E não podia nem falar nada, né, Não. também, porque senão o próximo era Não alguém podia da falar. família, E eu lembro que a minha mãe falava, ó, não é nada não, fica dentro de casa. E a gente ficava ali, sabe? Sem poder falar nada.
só ouvindo aquilo ali, aquilo incomodando. E aquilo foi incomodando a gente, sabe? Graças a Deus que a gente criou esse senso, né? criou um senso entendeu? Da importância de também reagir a De essa... reagir, de não, sabe, de não concordar com as... E reagir de diferentes formas, né? De Porque foi diferentes pela formas. arte, foi pela militância social, E foi... resistência, né? Que eu acho que... tudo, né? Foi a resistência. acho que foi muita resistência, sabe? Meu pai ter saído de Minas com alguns filhos muito pequenos, né? Que ano foi, Betinha? Isso eu não sei. Eu estava perguntando Eu para não minha irmã faço o dia ideia. desse, foi na década de 70. Eu não sei porque nós fomos para Cruzeiro, de Minas para Cruzeiro. Foi na década de... E eu era criança, eu era bebê, né? Eu Nós vim fomos pra para São Paulo Cruzeiro bebê. na década de 60. Foi de 60, que foi quando... Eu não lembro quem era o governo na época. Eu lembro que teve uma campanha de vacina muito grande, que eu era olha criança só. também. Teve uma campanha de vacinação que era vacina contra a varíola. E aí eles iam, aí foi Nossa, o... então deve ter sido antes, hein? Acho que deve ter sido Eu por acho volta que é de antes, hein? 60, Não, foi 50. 60, porque Foi 60, quando eu vim recém-nascida para São Paulo. Ela veio pequena para São E Paulo. aí eu só lembro das histórias que se contavam, né? E aí depois, coincidentemente, nessa questão da gente estar na educação, fazendo um curso na ADRE, quando a ADRE tinha o núcleo étnico-racial. E aí eu conversando com Marilu, que foi sobre Geraldo Vandré, e ela fez um documentário muito legal. Marilu Cardoso. Isso, que eu gosto muito, e eu me emocionei demais no curso, né? Lembrando porque a formação musical e acho que o gosto musical que nós temos, eu devo muito aos meus irmãos mais velhos, né? Toda essa formação que eles tinham e que passaram pra gente. Então era coisa que nós somos criados com isso, né? Tem um amigo que recentemente está fazendo um documentário que chama Nossos Livros Foram Discos. E que é muito legal que ele vai falar de como a formação musical da família dele influenciou né? ele em várias áreas, né? Porque a gente está aqui falando do gosto musical, mas com certeza deve ter te era- influenciado politicamente, artisticamente, Foi. né? O Grupo Fé começou no festival, numa igreja que tem lá na cidade do... Você conhece, cara, Nossa Senhora da Esperança, na Dutra? Conheço. Então, começou lá o festival de música, o primeiro festival de música. E aí o primeiro festival de música que teve lá, eu me lembro, foi o festival de música contra a caristia. Porque estava assim, no auge a questão da caristia, né? Aí fizeram o festival e aí a gente ia para tudo quanto era festival, com os meninos. Aí tinha lugar, quando a gente chegava, o pessoal já fazia uma careta assim, porque o pessoal chegava para ganhar, né? Falar, ih, quando já... Sabe o que foi engraçado? Eu estava lendo outro dia o livro do Sérgio Vaz Sim. sobre a história da cooperifa. Um pouco ele passa pela história dele e vai mostrando a história dessa coisa da articulação dos saraus. E me ajudou a entender que um pouco a coisa dos saraus foi um estopim, né? Foi. Numa outra época, Numa mas de um outro movimento que contexto, já veio já historicamente vinha. sendo construído, né? Porque tem uma hora que ele fala, eu comecei a fazer poesia porque a gente queria fazer música. Mas ia para os festivais, chegava lá, sempre as mesmas pessoas ganhavam. Aí eu fiquei lembrando justamente de uma vez conversando com o Saloma, com meu pai, de que eles ganhavam sempre. Sempre. E aí falava, pô, será que o Sérgio Vaz estava falando deles, né? Não, o pessoal, quando o Salomão... Porque era a mesma escola, era ali em Santo Amaro o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, o Alberto Conte. Alberto Conte. E aí tinha pessoal de Itapecerica também, tinha muito sarau em Itapecerica. Que barato. E são os cruzamentos, né? Porque o Saloma, quando eles vieram de Minas, ele foi morar na casa do meu pai. O Braga. Né? O Saloma também, O ficou um Braga. tempo, O Braga. por conta da Margarida. Todo mundo teve um pouco de passagem ali, Todo né? mundo. Quem uma vez conversando aqui no Sarau também falou pra gente que a primeira estada que ele teve foi o João Caetano da Cruz. João Caetano também. Exatamente. Ele falou, as primeiras pessoas que me receberam foi os Rosa lá. Os Rosas. Mas assim, mas a minha família era assim, entendeu? Sempre foi assim muito Acolher. hospitaleira, acolhedora, sabe? Então eles acolhiam todo mundo. O Braga, quando ele chegou da Bahia, ele foi morar na minha casa. Olha aí, Inclusive ele fez uma música pro meu pai, que barato. na época.
Você lembra, Betinha? Lembro. Como que é? É assim, tô dizendo, seu Raimundo, que quando aqui eu cheguei, nada tinha, só pureza, Nada disso eu encontrei. Vi Genésio, vi Joana, lutando no dia a dia. Tô dizendo tantas coisas que eu sonhava, mas não via. Na pureza e na inocência, sempre ouvi, nada falei. Nossa estrada é de terra, mas em pedras nunca andei. Eu te digo com certeza, Raimundo, me machuquei. É. Que lindo. É bonita, ela é linda. O Braga Viva que fez. Dom Braga. Nosso destino é marcado pela providência divina. E assim se achou na colina Raimundo Jacó assassinado. Seu nome serviu de fama, Luiz Gonzaga gravou, e o padre João celebrou numa missa em Dourado. Os santos sentiram canto que derramaram seu pranto. Raimundo Jacó nesse canto, por nós é homenageado. Eu falo que a minha geração ela é muito privilegiada nesse sentido, porque a gente cresceu ouvindo, né? Ouvindo. É que eu digo, acho que a gente é contaminado dessa forma tão interessante e que outro dia, nesse amadurecimento que a gente tem com o tempo, vem essas memórias, né? Que eu estava num curso outro dia conversando sobre o meu trabalho e aí eu falei que agora eu sinto que eu estou conseguindo colocar toda essa ancestralidade no que eu faço. Eu acho que com o tempo vem um amadurecimento e aí... E as experiências vão maturando mesmo, né? Vão. Às vezes a gente até já sabia fazer, mas não sabia explicar o que fazia. Não sabia. É uma coisa de tornar consciente, né? Ou você, assim, a percepção, né, daquilo. Às vezes o olhar do outro te desperta para o que você já fazia, né? Que não adianta, a gente não consegue ser isolado numa ilha, né? Você tem que estar cercado desse... E que bom que a gente não está cercado nessa ilha, né? Porque... A gente está certeza. nessa ilha cercada, mas só de coisa boa, né? Agora conte por que Lúcia Rosa você... Por o que seu nome Lúcia artístico Rosa? tem esse apelido de tanto tempo aí, de Betinha. Então, acho que na época que, por exemplo, que o seu pai tocava com os meus irmãos, quem me conhecia, assim, de criança, sabe que me chamavam de Betinha, porque meu nome é Lúcia Elizabeth Rosa, só tenho nome próprio, né? E aí, na família é Beth, e aí na escola era Lúcia, e aí quando virei artista é Lúcia Rosa, e aí dá um nó na cabeça às vezes das pessoas, e houve um momento que eu tinha uma dificuldade também, que em um lugar me chamavam de Beth, no outro me chamavam de Lúcia. Eu pensei, eu me apresento como agora? Sou Beth ou sou Lúcia? E eu Teve uma crise de identidade. crise. E aí eu já tive dessas coisas de falar, olha, eu sou Lúcia Rosa, tá? Lúcia Rosa sou eu, e a Beth é em casa, não sei o que mais, não adianta. Os amigos de tempos... A dificuldade, né? Mas eu já trabalhei numa escola que todo mundo da escola me chamava de Beth. Olha aí. Que foi uma escola na Vila São José, né? Eu fiquei nessa escola há muitos anos. E foi uma escola que eu saí de lá muito triste mesmo. Quando eu mudei, porque eu morava muito distante. Eu tomava 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. Senhora. E eu morava lá no Capão já, trabalhando na Vila São José. Não consegui sair porque... E é tudo Zona Sul, né? Que a Tudo Zona Zona Sul é Sul. tão grande que tem vários lugares que fica contramão, né? Mas foi uma época que não existia essa questão de você ter um bilhete Esvaziamento único. artificial. Não tinha trem, né? Era aquele passe, né, que era de papel, né, que você destacava. Sim.
Eu lembro, trocava na escola por hot dog. E aí às vezes eu dava para os meninos que pediam no ônibus também. E na época também a condução era um terror, né? E aí eu trabalhei muito tempo nesse lugar. Assim, a minha diversão era dar aula para o EJA, para aquelas senhoras de 70 anos que estavam sem estudar há muito tempo. E uma senhora um dia me falou, elas me chamavam de professorinha, né? Professorinha, você sabe que no dia da sua aula eu não preciso tomar remédio para dormir? Que a aula era divertida, a gente divertia junto. Levava eles para teatro, fazia exposições pensando na formação deles, né? Nós fizemos uma que era sobre trabalhador, então eles levaram aquele sapato cheio de cimento, as tábuas, sabe? Eram coisas assim bem bacanas. E aí com o Funde 1 também, que é uma escola da prefeitura, uma das alunas, quando ela passou no vestibular, ela passou na USP, ela foi na escola agradecer, porque ela fala que o importante na vida dela foi aquela base. Então, acho que isso é legal, são as conquistas, sabe? Acho que mesmo com todos os contras, né? O tanto que fazem com a gente, que massacram, enfim. Mas a gente tem essas coisas que tem um lado bonito. Tem, né? E conta um pouco dessas canecas aqui, Lúcia. Você que faz? Eu que faço. Então, são seus trabalhos? São meus trabalhos. E aí, como arte não é uma coisa que é barata, né? Eu resolvi começar a colocar o trabalho que eu faço nas telas, em desenho, nas canecas. E aí é uma forma de democratizar e todo mundo poder ter a arte. E né? fora que cria outro vínculo também, que é a coisa de você estar próximo da arte enquanto se alimenta, enquanto bebe. Então, ontem foi muito bacana. Vira arma agora, né? Ficou muito bacana. Que uma pessoa viu as canecas que eu estava divulgando nos grupos, né? Que a gente precisa ganhar, comer, né? Pagar Tem que conta, levantar, enfim. o boleto não deixa de O chegar. boleto não deixa. Aí ela falou assim, só que eu gosto de ter ela coleciona, ela tem uma parede lotada de caneca. Que demais. E ela falou que ela gosta de saber qual é a história por trás de cada caneca que ela faça, que ela tenha. Aí eu falei pra ela, ó, entra no meu site e lá você vai ver qual é o trabalho de cada quadro, qual é a poética, né? E aí todos que ela queria, tem uns que eu não tenho, eu não faço de tudo, né? E aí eu falei ela foi pegando pelos títulos, como ela queria. Hoje ela montou uma mesa incrível do café da manhã com duas canecas que ela levou e me mandou. E é engraçado, né? Porque o seu trabalho, de modo geral, com artes plásticas, tem essa coisa de trabalhar o corpo, né? E de trabalhar, muitas vezes, o corpo com as vísceras expostas, como se você conseguisse ver dentro da pessoa. Né? Eu acho que eu gosto dessa coisa das vísceras. E agora uma coisa que me interessa bastante é essa questão da identidade. Então, minhas figuras atuais, elas não têm muito rosto, porque eu acho que você pode se colocar no lugar do outro, né? Então, para ter essa troca. Acho que na pandemia, eu trabalhei muito com a questão eu pintei muito, né? Na pandemia foi o que me inspirou muito. Nossa, eu trabalhei demais porque eu ficava um período que eu estava só e aí para não ficar preocupada com esse, com aquele, sem poder sair isolada. E aí eu fiz 2 instalações, que uma é a clausura, que tem a ver com essa coisa do isolamento, de você não ter certeza do amanhã, que são umas gaiolas, né? Que eu falo que são umas gaiolas poéticas. Eu vi. E tem essa clausura que eu fiz nisso. Ela participou de uma exposição em Campinas que chama Nada Será Como Antes, nesse período. E aí eu fiz também o Ora Pro Nobis, que é uma instalação com os personagens, os bonecos. Ela ficou só no virtual. Que demais, né? E Ora Pro Nobis, por sua vez, também é uma comida muito usada, inclusive no frango, né? Mas você sabe que ela é punk, chamada de bife do pobre. E aí foi um texto da minha filha, né, para o meu trabalho, para minha instalação, que ela também é artista. Uma baita artista, aliás, né? Conta um pouco dela, por favor. Então, minha filha Performancista. Elton Panambi, ela é doutora em comunicação e arte do corpo, e ela sempre trabalhou com performance, né? E as performances dele sempre foi uma performance meio ritualística,
assim, muita coisa que ela traz de memória de família. E assim, eu sempre estive presente, apoiando, ajudando, as imersões que eles faziam em casa antes de fazer as performances. E aí houve um período, quando ela perdeu a avó, que ela resolveu colocar isso também na defesa dela, de doutorado. Eu participei junto também. E agora a gente está fazendo alguns cruzamentos com os nossos trabalhos. Que massa. De escrever junto, de pensar junto, desse amadurecimento de trabalho. Então, está sendo bem bacana toda essa história, né? E é engraçado, né? Como essa família só vai se enraizando mais na arte, né? Gerações e gerações e todo mundo Assim. E a gente vinculado, acaba né? se encontrando com outras pessoas que estão juntas para somar, pessoas que aparecem de repente e tá somando junto, né? Aliás, é importante o pessoal saber também que Lúcia Rosa ilustrou meu livro de contos. Verdade. E acho que seus desenhos, sua ilustração coube como uma luva, né? É um trabalho que fala muito da violência e ao mesmo tempo da sobrevivência, da criatividade para sobreviver, né? Do amor, né, para sobreviver. Do né, amor para sobreviver, tudo Tem isso. conto que tem essa questão, que na verdade já era um projeto antes da pandemia, né? Que eu já estava com seus escritos. Exatamente. E eu já estava estudando esses escritos e foi a oportunidade deles Se casarem, né? Eu vou ler um texto então aqui desse livro. Em Ipubi eu vi meninas com a pubis de fora pedindo carona e esmola para dopados insanos que matam e morrem em seu caminhão. Vi o chão seco na aurora, senhoras plantando no lixão. Vi a fome que devora a dignidade de quem ora, mas não recebe salvação. Vi a chuva e a seiva, a colmeia baixa da enxu, a florada do flamboyant, o nascimento do caju, os olhos do sertanejo aguando a colheita do umbu. Vi hotéis de luxo e o bucho do bode no prato do gringo. Vi o novenário de domingo e a gente sem um pingo de água para tomar. Vi a miséria e a fartura, irmanadas na cultura, de uma só gente, de um mesmo lugar. Vi o sertão high-tech e o moleque dividido entre a roça e o beck, entre a vaquejada e o celular. A escola e o longo caminho de partir e voltar. Vi cisternas e outros sistemas para colher umidades impossíveis. Cursos de rios desviados, jorrando sonhos invisíveis. Vi o que não tinha para ver e os políticos felizes de doer com o sucesso do esquema. Vi sanfoneiras de 5 anos, a memória viva de Gonzagão, a força bruta de lamparinas que nunca conseguiram ser lampião, a ausência de outros planos. Eu vi o povo junto e vi também a solidão. Eu vi. E hoje sei que Belchior tinha razão. Nordeste nunca houve. Nordeste é uma ficção. Principalmente para o imaginário insólito do sulista que de vista só conhece a ilusão. Eu vi e sei que é muito mais do que minhas retinas puderam captar. Sertão é um polígono de vários lados, onde nem seca nem inundação podem se ver em separado. Tá quase Uau. murcha. Doido como os sertões estão presentes, né, na música. E o sertão mineiro que pouca gente fala, né? Então, nós somos sul de Minas, mas eu sou assim, da minha família, eu e o Luiz Rosa somos os mais novos. Eu saí de Minas com 11 meses. Ele nasceu em Cruzeiro, então ele já nasceu em São Paulo, interior de São Paulo. Então essa memória de região, eu fui conhecer onde eu morei, onde eu nasci, me falaram depois, eu tinha já uns 13 anos quando eu fui. Quando eu fui, e aí meu pai era daquele mineiro que gostava de juntar os filhos, assim, era luz de lamparina, vela, e contar aquelas histórias de assombração que eu tinha pavor. Caos. Eu não dormia sozinha, mas nem que, né? Aí quando eu fui pra Minas, contando causos. aqueles causos, com aquele fogão a lenha que deixava aquele teto, com aquele que eles chamam de Chamuscado. picumã, eles chamam, os né? picumã. E picumã, você sabe que eles falam também que é o cabelo do, cabelo, negro, né? exatamente. É doido. Sabe que uma vez a gente estava ouvindo, eu e Fernanda, minha companheira, o Nego Bispo, que é um grande mestre quilombola lá do Piauí, ele estava falando o que era a visão dele de futuro. Aí ele falou, para mim a visão de futuro é a criança no colo do avô.
Eu achei isso tão sensacional que é essa ideia de que o ciclo não para, né? O ciclo não para. E de que aquele mais novo aprende com o mais velho e tudo começa de novo, né? Essa era a grande paixão do meu pai, que É a teve grande visão de bisnetos futuro. e É por uma isso que eu acho que criança no às colo. vezes o pai e a mãe não saem das nossas conversas, porque Porque não tem como. É o futuro E também, não é só você falar vê de passado, que, né? você viu que assim, Que e ajuda, as gerações que voltam depois, tipo agora, um sobrinho neto, ele é a cara do meu Oi, pai. você tá bom? olha, Né? Aí você fala que doido isso. Como que o tempo vai e volta, né? Como que essas coisas elas vão contaminando a gente? Mas isso é legal, né? Se a gente não se reinventa, nada para no rola. tempo, né? Para no tempo. E foi bom que foi um momento que eu precisava para, sabe, sair um pouquinho Do lugar de conforto já ali também. do lugar de conforto, talvez, né? Que aí também você esgota tudo que você já fez, né? Você já fez live, você já fez De caldo aqui. Você já fez, enfim, tudo quanto é coisa para nesse momento aí. Uhum. Eita, que beleza. E aí, põe um Ah, é. polvilhado disso Um aí? bacon. Sim, tem um pão baconzinho, porque quando tem torresmo, daquele tocinho, a gente faz o pessoal degustando, entendeu? Antes. Delícia, demais. Agora eu vou te falar que a primeira vez, eu já vim a primeira vez que eu vim aqui no Sarau da Roça foi com ele, né? Com o Benê e tal. Mas a primeira vez que eu tive coragem de ir ao microfone foi quando ele já não estava. Olha só. E aí eu fui no microfone e fiquei muito emocionada. Enfim. Porque esse espaço aqui foi... logo que a gente começou, passou uns 2 anos e não vingava, assim. Sei lá, o primeiro dia veio um monte de gente. E aí passou, no segundo já veio menos, no terceiro veio menos ainda. E como é longe da capital, né? O pessoal não vem assim, tipo, vamos lá, e aí o pessoal vai. Quem vinha adorava, não queria ir embora até, né? Queria ir embora. Mas até vir tinha esse processo. E ele era aquela pessoa que falava, não vai desistir. A gente, não, velho, mas não tem como. Não, segura aí que semana que vem eu vou com umas 10 pessoas. Aí ele vinha e Vinha com as trazia 10 pessoas. 200 pessoas. Mas vamos cuidar de experimentar, porque é isso, né? Mas não tem como não falar dele se eu venho Não aqui. tem. Ele sabe que nós estamos sempre celebrando a memória dele. Isso, um brinde a ele, porque... Deixa eu botar na sua Né? caneca, porque eu acho que já Bote. tá vazia. E aí, quem Posso aí te dar um abraço, vamos pai? aí provar, Eu vou quebrar o protocolo porque eu mereço. merece. Nesse momento... Obrigado de vocês estarem aqui. Eu que agradeço pelo convite, tá? É isso. Meu Deus. Grande parceiro, né? Estamos chegando ao final de mais um Conversas ao Pé do Fogo. Esse encontro maravilhoso com Fátima e Lúcia Rosa. E agora, Fátima vai nos dar aí uma dica cultural muito bacana. Bom, pessoal, a dica cultural de hoje é Bruno Giordani. Sintoniza. Trabalhador, anda a pé, leva marmita, assim que é. Busão lotado, abandonado, todo amassado, em meio à multidão. Trabalhador, anda a pé, leva marmita, assim que é. Vagão lotado, abandonado e todo amassado, em meio à multidão. Estou aqui representando o povo da periferia, ressaltando suas glórias e minha agonia, lutando, batalhando, sofrendo preconceito, dando louco ao patrão, passando veneno. Eu sou a voz daquele que se mantém calado, continuando é perseguido ou injuriado, e tirando a venda dos olhos vendados. Acham na verdade que eu sou revoltado?
Henrique Luther King ou será Solano? Uma palavra molotov me impera assolando. Vamos quebrar o sistema e virar de ponta cabeça, tirar as cadeias da mente independente do que aconteça. Vamos de Gandhi, sinal de Marighella, a paz e o amor poderá ser na guerra. Canela, Tomás e Jordani, chegando junto e colocando areia no seu Danone. Trabalhador, anda a pé, leva a marmita, assim que é. Busão lotado, abandonado, todo amassado, em meio à multidão. Trabalhador, anda a pé.